Olá pessoal, eu sou Paulo Cássio, sou da Universidade Estadual da Paraíba e vou falar sobre o tema das respostas fisiológicas de plantas cultivadas sob déficit hídrico. Para iniciar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu fiz graduação em Ciências Agrárias aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Fiz mestrado em fitotecnia na Universidade Federal Rural do Semiárido, na UFESA, campus de Mossoró, e fiz o doutorado em agronomia e fisiologia vegetal na Universidade Federal de Lavras. Depois, eu trabalhei como professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba, campus 4, Catolé do Rocha, onde estou atuando hoje como pesquisador de pós-doutorado júnior do CNPq. E para falar sobre essa temática de respostas fisiológicas de plantas ao déficit hídrico, né? A gente sabe que para se ter produção vegetal é necessário ter o manejo adequado dos fatores de produção, como água, luz, em relação ao espaçamento, a água, se não tiver uma disponibilidade hídrica adequada na região onde está sendo cultivada, fazer uma irrigação, além da temperatura, que a gente sabe que é fundamental para manter a atividade enzimática das plantas. Então, todo o metabolismo vegetal depende da temperatura. Então, atua em diversas funções fisiológicas da planta a partir da temperatura do ambiente. Além disso, a gente vê a importância da nutrição mineral de plantas. Então, é algo que é fundamental para a fisiologia da planta ter uma boa nutrição mineral para que ela possa conseguir crescer, se desenvolver e se reproduzir. Então, a planta precisa fechar seu ciclo fenológico. Então, para isso, é necessário fazer esse adequado fornecimento, manejo dos fatores de produção. E, com isso, a gente tenta chegar à produtividade esperada, né? A produtividade potencial da cultura, seja lá qual for a que você está explorando. Então, na produção de grãos, na produção de frutos, hortaliças, na produção de forragem. Então, a gente espera alcançar uma produtividade ótima, esperada. Tem aquela que é a produtividade potencial. Então, aqui, quando se tem um adequado fornecimento desses fatores de produção, depende da espécie, depende da cultivar, a população de plantas adequada. Então, a gente espera essa produtividade potencial de acordo com aquela cultivar, com aquela variedade, aquela espécie que você está trabalhando. Porém, existem fatores que limitam e reduzem essa produção. Então, a gente pode chegar na produtividade irrigada ótima. Então, quando a gente faz um manejo adequado em locais que não têm uma adequada disponibilidade hídrica, e a gente pode chegar na produtividade irrigada média. Então, aí já entra a parte de manejo da irrigação. Então, quando faz um manejo adequado da irrigação, a gente consegue chegar naquela produtividade que chega próximo da produtividade potencial daquela cultura, daquela espécie. Além disso, a gente pode chegar na produtividade atingível, né? Então, aqui, quando entra em ação fatores como o déficit hídrico, que é a temática dessa palestra, né? E, além disso, isso causa um estresse nutricional na planta. Então, são fatores que eles estão correlacionados. Então, a planta pode chegar nessa produtividade atingível. E, além disso, a produtividade real ótima, que leva em consideração a redução desses fatores de acordo com o manejo agrícola, controle de pragas, às vezes não foi eficiente. Então, tudo isso vai provocando uma redução na produtividade da cultura. E, além disso, quando não é feito esse manejo adequado, a gente sabe
que a produção vai ser reduzida, né? Então, para que essa produção seja de forma eficiente, a planta precisa de radiação, a energia solar, temperatura, como eu falei, no processo de atividade enzimática, na fotossíntese, água, CO2, fotoperíodo, em relação ao ciclo fenológico, principalmente na parte do florescimento, para chegar na produção da planta. Então, a água entra como matéria-prima. Por quê? Porque juntamente com a água vai entrar os nutrientes minerais. Então, por isso que o déficit vai estar relacionado com a parte nutricional da planta. Então, para entrar nutrientes na planta, a gente sabe que depende da água, né? Então, depende de um adequado fornecimento de água para que consiga chegar ao máximo daquela produtividade que a gente viu anteriormente. E para que essas plantas consigam atingir essa produção, como eu falei, precisa desse adequado manejo dos fatores de produção. Mas é comum em regiões, principalmente na região Nordeste, como no caso aqui da nossa região, plantas que passam por diversas espécies, como temperatura, como o déficit, então a falta de chuvas, ou são chuvas que são mal distribuídas, então um volume pluviométrico menor, aquele que é esperado para que se tenha uma produção adequada daquelas plantas. Além disso, fatores de origem natural ou por mau manejo das práticas agrícolas, como no caso da adubação, da irrigação, pode acontecer a produção áreas de solos salinos. Então, tudo isso vai causar uma competição de plantas por esses fatores de produção que a gente falou no início. Então, as plantas vão passar por estresse abiótico. Elas passam diariamente por esses estresses e podem ser intensificadas nessas regiões por um manejo que for realizado de forma inadequada. Então, tudo isso vai fazendo com que aumente a competição dessas plantas por esses fatores de produção. E a gente sabe que as plantas, elas apresentam diversas formas de adaptação. Então, isso veio evoluindo ao longo do tempo. Então, de acordo com a espécie de planta que o produtor vai trabalhar, seja na exploração de grãos, na produção de frutos, na produção de forragem, hortaliças. Então, na fisiologia vegetal, a gente estuda quais são os comportamentos dessas plantas em relação à assimilação fotossintética de CO2. Então, tem mecanismo de assimilação de CO2 diferentes. Então, plantas do grupo C3, plantas do grupo C4 e plantas do metabolismo ácido das crassuláceas, que a gente chama de plantas CAN. Então, existe uma variação, respostas diferentes dessas plantas a esses fatores, principalmente nesse caso aí de luz, na parte da água, na eficiência do uso da água, como a gente vê na disciplina de fisiologia vegetal, que essas plantas elas apresentam diferença na assimilação do CO2, principalmente no caso aqui das plantas C3, que não existe uma separação espacial, né? E essas plantas elas apresentam uma alta fotorrespiração. Por quê? Porque a principal enzima de fixação de CO2, que no caso é a rubisco, ela pode atuar na sua fase oxigenase. Então, a gente sabe que é ribulose 5-bifosfato, carboxilase oxigenase. Então, essa planta pode faz a fotorrespiração. Consequentemente, como a gente viu lá na fisiologia vegetal, que não vou estar relembrando aqui, mas essas plantas elas têm uma alta taxa de fotorrespiração, consequentemente ela é menos eficiente em relação à fixação do CO2 quando a gente compara com as plantas do metabolismo C4. Então, as plantas C4 existe uma separação na fixação do CO2
como ocorre nas células do mesofilo e nas células da bainha do feixe vascular. Então, existe uma separação, uma divisão de trabalhos, como a gente estuda lá na fisiologia vegetal, diferenciando os grupos de planta quanto à fixação do CO2. E, no caso das plantas do metabolismo CAM, elas têm uma separação temporal. Então, os estômatos abrem durante a noite para evitar a transpiração excessiva. Consequentemente, essas plantas têm uma maior eficiência do uso da água e conseguem produzir com a baixa quantidade de água disponível, que é diretamente relacionada à sua adaptação a condições, a ambientes com pouca chuva, principalmente aqui na nossa região. Então, são plantas que são altamente adaptadas, como no caso das cactáceas, plantas, se a gente for citar como exemplo, a palma forrageira. Então, são plantas que se adaptam e evoluíram ao longo do tempo devido a essas condições do ambiente, condições de temperatura, condições de luz e, no caso da água. Então, a gente vê que a água é fundamental para a produção vegetal. E essas plantas, elas apresentam respostas diferentes, que é o que a gente vai ver mais para frente. Quais que são essas respostas fisiológicas dessas plantas? Para que consigam se adaptar em uma condição de déficit. Então, não só na parte da água, como a gente viu anteriormente, fatores como luz, temperatura, nutrientes, de toda a radiação que chega na atmosfera, que chega na Terra, de 100%, apenas 5% vai ser direcionada à produção de carboidratos. Então, quais são esses carboidratos? Então, primeiramente, glicose, posteriormente, sacarose, o açúcar de translocação, ou um açúcar de armazenamento, como no caso do amido. Então, são carboidratos para manter o metabolismo, o crescimento vegetal, e assim as plantas conseguem se reproduzir, conseguem fechar o ciclo fenológico e, consequentemente, chegar próximo àquela produtividade esperada da cultura. Então, a gente vê que esses fatores são fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e produção vegetal. Então, essas plantas têm resposta diferente à condição do ambiente, como no caso de luz, né? Então, como ao espessamento da folha, aumento do parênquima palissádico e lacunoso. Então, quando são expostas à condição de alta radiação, como no caso de folha de sol e folha de sombra, que ela diminui a sua espessura e investe em mecanismos que conseguem fazer uma melhor captação dessa luz. Então, são folhas que se adaptaram à condição de luz do ambiente onde está se desenvolvendo. A gente pode levar em consideração isso como exemplo de plantas do subbosque. Então, plantas herbáceas que estão crescendo embaixo de plantas que têm uma copa maior, né? A copa da árvore maior. Então, elas têm uma maior exposição à luz do que essas plantas de sombra. Assim, essas plantas de sombra, elas têm que desenvolver mecanismos que possam assimilar melhor aquela pouca radiação que está chegando lá no subbosque. Então, são respostas das plantas ao ambiente. E, além disso, essas plantas também elas podem desenvolver respostas à exposição da luz. Então, a gente sabe, como eu falei, que a gente estuda na fisiologia vegetal, que a luz é fundamental. Então, o ponto de início, quando a gente traz a palavra fotossíntese, o que é fotossíntese? São síntese de carboidratos a partir da luz. Então, a luz é fundamental para a produção de carboidratos, para a fisiologia vegetal, na ativação de enzimas. Então, é fundamental para que a planta consiga crescer e se desenvolver. Então, tem resposta de plantas à exposição de luz, como plantas específicas que têm essa variação, essa respostas à exposição da luz.
Ou o exemplo clássico do girassol, né? Que ela vai ficar exposta à radiação do Sol. Além disso, elas desempenham respostas para tanto de busca de luz quanto de evitamento. O exemplo da ciclose dos cloroplastos. Né? Então a gente sabe que a luz é importante, mas se for uma alta radiação, essa alta radiação pode ser prejudicial aos cloroplastos, aos pigmentos fotossintéticos. Então as plantas desenvolvem respostas, como no caso da ciclagem, da ciclose dos cloroplastos, que é uma movimentação. Então, quando está no escuro, então a gente consegue perceber essa maior divisão. Os cloroplastos estão distribuídos dentro da célula, né, de formas aleatórias. Ou quando está numa alta exposição de luz, eles ficam mais na margem da célula, na parede celular, para evitar essa exposição à radiação fotossintética alta, né? Então, que pode levar ao estresse, como no caso da fotoinibição. E, além disso, além da luz, dos nutrientes que a gente falou no início, a água é um dos fatores que é mais importantes para o crescimento da planta. Então, para que tenha crescimento vegetal, precisa de água. Então, a planta desempenha várias respostas através da água, ou seja, impulsionadas com a água. Então, como eu falei lá no início, desde a assimilação de nutrientes, como que o nutriente vai entrar na planta? Então, a gente vê lá na fisiologia que é através da água. Então, lá nos pelos radiculares, então por mecanismo de contato. Depois, essa solução do solo que tem nutrientes vai entrar pelos pelos radiculares, chegar até o xilema, e do xilema ser enviados para a parteira da planta e realizar todos os processos morfofisiológicos que são necessários para que a planta mantenha o seu crescimento vegetal. Então, existem as respostas da planta, como o fluxo de massa, né? Então, existe uma diferença de potencial. Pelo processo de transpiração, a planta vai ficando com o seu potencial hídrico mais negativo quando a gente compara ao potencial do solo, potencial hídrico do solo. Então, essa diferença de potencial gera uma força que a planta consegue assimilar a água, então, através do fluxo de massa, que é o evento que mais acontece na planta. Consequentemente, a planta vai se reidratando. Então, a água é fundamental, como a gente sabe, não só por ser o solvente universal, mas desempenha várias funções na planta, como a manutenção do turgor, a homeostase celular, a redução da temperatura da folha. Então, por isso que acontece o processo de transpiração. Ocorrendo o processo de transpiração, ocorre a redução do potencial e, consequentemente, vai ocorrer esse processo de entrada de água dentro da planta. Então, ocorre a difusão. Então, o processo de trocas gasosas. Então, difusão de um local mais concentrado para menos concentrado. Então, por isso que a planta consegue fazer isso, e esse processo é controlado através dos estômagos. Então, através dos estômagos que ocorrem as trocas gasosas, saída de água, entrada de CO2, ou seja, a assimilação de CO2, e no processo de osmose que vai acontecer dentro dos tecidos vegetais. Então, daí a importância, recapitulando, a importância da água dentro da planta. E assim as plantas conseguem se adaptar, conseguem desenvolver respostas de adaptação a esses ambientes, como no caso da adaptação de plantas a condições de falta de água, como aqui na nossa região. Então, condições de regiões semiáridas. Então, as plantas vão desenvolver respostas morfológicas, anatômicas e fisiológicas para que consigam se adaptar a essas
condições. Mas quais são essas respostas de adaptação ao déficit hídrico? Então, redução da superfície volume, o que é isso? Redução da área foliar. Então, se tem uma área foliar menor, consequentemente, é uma menor área para que ocorra o processo de transpiração. Então, perda de água excessiva, haja vista que está sendo um fator limitante. Então, a gente sabe, a gente já fez uma revisão da importância da água dentro da planta. Então, essas plantas apresentam cutícula e parede mais externas, mais espessas, né? Então, no caso da cutícula, que é uma camada serosa de proteção, então, para evitar a perda de água excessiva ou transpiração, pode aumentar o número de tricomos e estômatos. Então, o parênquima palissático bem desenvolvido. Então, são respostas das plantas a essas condições, aumentar o número de estômato, a cutícula. Então, são respostas morfofisiológicas de adaptação à condição de déficit hídrico. Aqui, só para ilustrar, são tricomos de plantas aqui da UEPB Campus 4. Então, eu fiz essas imagens utilizando uma lente de aumento, uma lente microscópica para o celular, ou seja, acoplado ao celular. Então, a gente às vezes olha uma folha e não consegue perceber essas estruturas. Então, o que são essas estruturas? Os tricomas. Então, existem os tricomas tectores e os tricomas glandulares. Nesse caso aqui dos tricomas tectores, as funções deles são para quê? Evitar a transpiração excessiva, ou seja, reduz a área, a superfície e volume, ou seja, a área foliar exposta para fazer transpiração. Então, às vezes a gente não consegue perceber essas estruturas a olho nu, porém a gente consegue, com a lente de aumento, ver esses tricomas que são responsáveis para desempenhar essas respostas de adaptação ao déficit hídrico. Além do déficit hídrico, outras respostas, como no caso da predação do ataque por insetos. E como eu falei, essas plantas, quando expostas à deficiência hídrica, elas tendem a reduzir a área foliar. Naturalmente, à medida que a planta vai perdendo água, vai ocorrendo o processo de fechamento estomático, principalmente para evitar a transpiração excessiva. Consequentemente, a planta vai limitar também a entrada, ou seja, a assimilação do CO2. Então, são respostas naturais da planta. Então, apesar de ocorrer essa diminuição na assimilação do CO2, porém, essa planta vai estar evitando a transpiração excessiva, ou seja, a perda de água. Haja vista que a água está sendo um fator limitante. Então, a planta começa a desenvolver respostas, como no caso do ajustamento osmótico, aumento de substâncias, seja orgânicas, para fazer esse ajustamento. Então, envolve aí o potencial osmótico, que reduz o potencial hídrico. Consequentemente, a planta consegue manter mais água, ou seja, manter o tubo celular. Quais são as outras respostas? Acelera a senescência foliar, ou seja, ocorre a remobilização de nutrientes das folhas mais velhas para as regiões de crescimento, ou seja, folhas mais novas. Então, depois vai acontecer a abscisão da folha. E como eu falei, existe a redução da área foliar. Então, as plantas, quando estão expostas ao déficit hídrico, uma das respostas é a redução da área foliar, como exemplificado aqui nas plantas de cana-de-açúcar. Então, quando expostas ao déficit hídrico, tem uma redução da área foliar. Então, por que essas respostas? Então, para tentar manter o seu crescimento, para que ela consiga fechar o seu ciclo fenológico, então, e ocorrer uma economia de água, essas plantas tendem a fazer a redução da área foliar. Então, a resposta direta da planta exposta ao déficit hídrico. Então,
pode acontecer um aumento na remobilização de nutrientes. Então, só exemplificando aqui, então plantas expostas ao déficit hídrico, então, que são plantas de cana-de-açúcar. Outra resposta é quando a planta está com uma baixa disponibilidade hídrica no solo, ela tende a aumentar o seu crescimento do sistema radicular. Então, para que essa é a resposta? Para que a planta consiga aumentar a sua raiz e consiga encontrar aquela região que tem uma maior quantidade de água. Então, o crescimento em busca da água lá na solução do solo. Então, é uma das respostas. Outras respostas dessas plantas expostas ao déficit hídrico, como no caso da manutenção da condutância hidráulica, então a condutância de água lá no xilema da planta, então condutividade hidráulica dessa planta, né? Então, quando expostas ao déficit hídrico, dessa barrinha preta. Então, são variedades de cana-de-açúcar expostas à condição do déficit hídrico e condições bem irrigadas. Então, percebam que essa variedade aqui apresentou uma maior condutividade hidráulica quando comparada à planta que estava bem irrigada. Além disso, ela teve também uma alta atividade da aquaporina. Então, o que são aquaporinas? Então, quando a gente estuda lá na fisiologia vegetal, então, aquaporinas são proteínas integrais que facilitam a passagem de água da célula para o citoplasma. Então, consegue fazer a passagem de água do exterior da célula para o citoplasma. Então, consegue manter um maior turgor celular. Então, a atividade da aquaporina é importante para isso. Então, essa variedade que apresentou a maior atividade da aquaporina, consequentemente, ela teve um maior desempenho quando comparada a essa outra variedade. Então, percebam que são respostas de plantas ao déficit hídrico. Então, além disso, quais são os mecanismos de tolerância? Quando as plantas estão expostas à condição de déficit hídrico. Então, naturalmente, começa a apresentar resposta de resistência. Então, pode aumentar o conteúdo de clorofila, aumentar a condutância estomática, aumentar ou manter a atividade fotossintética e, além disso, aumentar o ajustamento osmótico. Então, como no caso de plantas de cana-de-açúcar expostas a um estresse moderado. A gente sabe que as respostas de planta ao estresse severo, então, causa o fechamento estomático, consequentemente diminui a condutância estomática, que afeta as trocas gasosas, consequentemente produção de carboidratos e crescimento até fazer a paralisação do crescimento. Então, pode levar a planta à morte. Então, a gente sabe da importância da água e as plantas desempenham respostas para tentar se manter naquela condição limitante. E como eu falei, essas plantas elas podem aumentar a concentração de solutos na célula, consequentemente reduzir o potencial osmótico e essas plantas podem apresentar um maior ajustamento osmótico para a tolerância a esse déficit hídrico. Então, consequentemente, essas células vão se manter mais túrgidas. Se as células estão mais túrgidas, consequentemente, tem mais água nos seus tecidos e essa planta consegue se manter hidratada por mais tempo. Então, respostas de adaptação ao déficit hídrico. Aumentar a concentração de solutos, como no caso da prolina, como no caso de açúcares, para que essas plantas aumentem o turgor celular, aumentem a turgescência celular. Como eu falei, né, a prolina é importante
para que aumente esse ajustamento osmótico. Que só o exemplo de espécies florestais, aqui da Caatinga, que são plantas que têm um adequado, têm uma alta produção de prolina. Consequentemente, essas plantas têm uma maior tolerância ao déficit hídrico. Então, são plantas que a gente olha no período seco e elas estão ainda com suas folhas verdes. Então, são respostas de adaptação, são mecanismos de adaptação. E uma resposta natural é o enrolamento da folha. Então, como eu falei, a redução da superfície e volume. Plantas expostas ao déficit hídrico, como no caso aqui de uma espécie C4, do milho, quando está numa condição de déficit hídrico, principalmente nas horas mais quentes do dia, por volta do meio-dia, elas tendem a enrolar a folha para evitar a desidratação excessiva. Ou no caso aqui de plantas de feijão, que vai escondendo essas folhas, vai mudando a exposição da folha ao sol, como a gente viu lá no início, plantas que tendem a desempenhar essas respostas, esses mecanismos de respostas, é uma forma de adaptação. Haja visto se elas ficarem expostas por mais tempo à condição de luz e faltando água, consequentemente, essas plantas podem entrar em estresse, como no caso da fotoinibição, dentre outras respostas que vão sendo desencadeadas dentro da planta. E, consequentemente, no estresse mais severo, elas vão mudando o seu ângulo de exposição ângulo de arquitetura da folha, da arqueadura da folha. Então, a planta vai diminuindo a sua exposição, a sua área foliar, a sua área exposta à radiação quando está numa condição de estresse hídrico, um déficit hídrico mais severo. Aqui só para ilustrar, uma área de produção de milho, capim, só que fizeram isso lá na região da minha cidade, próximo aqui a Catolé do Rocha, uma área de produção em cultivo sequeiro. Então a gente fez o plantio do milho, porém a chuva não foi na quantidade esperada para que se tenha uma produção satisfatória. Então, só para mostrar aqui a importância da água na produção vegetal. E aqui mostrando o milho, que foi cultivado no mesmo período, só que em um local, isso lá no sítio da minha família, em Brejo do Cruz, com fornecimento de água. Então, a gente vê a diferença do crescimento vegetal. Então, a importância da água para o crescimento vegetal. Então, só de forma ilustrativa. E na minha tese para defender o doutorado em Fisiologia Vegetal, eu trabalhei com mudas de cafeiro em déficit hídrico e fiz a suplementação com magnésio foliar. Então, um dos principais problemas dos cafeicultores é no caso de um transplantio e se ocorrer um veranico, pode acontecer a morte das mudas das plantas de cafeeiro. Consequentemente, vai diminuir o rendimento da produção daquele cafezal. Então, qual a importância dessas plantas serem mais tolerantes ao déficit hídrico? Então, o cafeeiro, ele apresenta tolerância ao déficit hídrico, a um potencial hídrico até de menos 2 megapascal. Então, se for mais reduzido do que menos 2, então a planta, megapascal, a planta vai estar sob um déficit hídrico severo. Então, de forma natural, as plantas apresentam mecanismos de resistência seca, seja ele o escape, então a estratégia de fuga, né? Então antecipar o seu ciclo fenológico, evitamento, manutenção do turbo celular e volume celular. Então são respostas que as plantas desempenham de forma natural, que pode ser aumentada de acordo com atenuadores do estresse e mecanismos de tolerância. Então manutenção da homeostase celular. Então, na minha tese de doutorado, eu estudei a ação do magnésio como um atenuador do déficit hídrico. Então, não só a importância do magnésio como participante da molécula de clorofila, mas ele participa de várias enzimas da fotossíntese.
Então, o magnésio é importante na fisiologia da planta. Então, já foi comprovado os efeitos do magnésio nas plantas, como no caso da translocação de açúcares. E nesse exemplo aqui, plantas de beterraba que tinham um adequado fornecimento de magnésio apresentou uma menor quantidade de sacarose na folha. Consequentemente, as plantas que tinham deficiência em magnésio aumentou a concentração de sacarose na folha, ou seja, não foi translocado para a raiz tuberosa, que no caso é a beterraba. Como da importância do magnésio na pigmentação, ou seja, no conteúdo de clorofila. Além disso, nesse outro exemplo, plantas de magnésio plantas de feijão com deficiência de magnésio, nesse caso do verdinho, elas tiveram uma menor partição de biomassa, ou seja, o crescimento do sistema radicular foi paralisado, não teve um adequado crescimento dessa planta. Consequentemente, quando a gente compara com plantas com adequado fornecimento de magnésio, elas tiveram uma adequada partição de biomassa, ou seja, crescimento da parte aérea, crescimento do sistema radicular. Assim a gente vê a importância do magnésio para o crescimento vegetal. Então, as plantas de cafeiro, quando eu fiz a exposição de déficit de 50% da capacidade de campo, elas apresentaram um maior crescimento do sistema radicular, uma maior produção de massa seca da raiz e, consequentemente, elas apresentaram um maior crescimento e uma maior tolerância ao déficit. De forma geral, analisando as respostas, no período que fiz com 50% da capacidade de campo, essas plantas que foram suplementadas com magnésio via foliar, elas apresentaram uma maior produção, conteúdo de amido no sistema radicular, uma maior concentração de sacarose em folha velha, maior massa seca da raiz, uma maior partição de biomassa e, consequentemente, um maior índice de tolerância ao estresse. Então, nesse outro período aqui, que foram 3 momentos de análise de estresse, essas plantas não tiveram uma atenuação do estresse com a suplementação com magnésio, porém tiveram uma maior recuperação quando fiz a reidratação, devido à maior eficiência das trocas gasosas, do aparato fotossintético, concentração de açúcar, dentre outros. Então, as plantas foram mais tolerantes ao déficit hídrico devido à maior atividade fotossintética, concentração de amido e a melhor recuperação devido a manter a sua relação fonte-dreno. Outro estudo que a gente desenvolveu lá na UFLA, foi um estudo com genótipos de cafeeiro para tolerância ao déficit hídrico. Então, estudar quais foram os mecanismos que fizeram com que um novo genótipo de cafeeiro fosse mais tolerante ao déficit hídrico. Então, quando esses novos genótipos de cafeeiro foram expostos ao déficit hídrico, apresentaram uma maior concentração de amido no sistema radicular, além de uma maior quantidade de pelos radiculares, consequentemente, maior absorção de água, e por isso que esses cafeeiros foram mais tolerantes ao déficit hídrico. Nesse outro estudo, a gente analisou o efeito do aumento da concentração do potássio para a tolerância ao déficit de variedade de cana-de-açúcar. Então, quando aumentou a quantidade de potássio no solo, aumentou o modo de elasticidade da parede celular, maior conteúdo relativo de água, consequentemente, essas plantas foram mais tolerantes ao déficit hídrico. Então, tiveram maior ajustamento osmótico. Devido a esse maior turgor celular, devido ao maior módulo de elasticidade na parede celular, quando as plantas estavam expostas ao aumento de potássio no solo. Então, foram mais tolerantes ao déficit hídrico. Nesse outro estudo, nessa outra pesquisa, com a suplementação com boro foliar para atenuar os efeitos do déficit hídrico em plantas de soja, essas plantas de soja, quando foram suplementadas com 300 mg por litro de boro, foram mais tolerantes ao déficit hídrico. Então, tiveram a maior atenuação do estresse,
Consequentemente, essas plantas tiveram um maior índice de colheita e, além disso, maior sementes mais pesadas, ou seja, o peso de 1000 sementes foram maior. Então, mostrando a importância do boro na translocação de açúcares. Nessa outra pesquisa, foi com plantas de rabanete expostas ao déficit hídrico, que eu desenvolvi aqui com os alunos da graduação em agronomia, e as plantas de rabanete, quando foram expostas ao déficit hídrico, porém, fizemos uma suplementação com magnésio foliar, elas tiveram a maior partição de biomassa. Isso no período de 50% da capacidade de campo, ou seja, um déficit hídrico moderado. Tiveram uma maior partição de biomassa, ou seja, massa seca da bactéria e massa seca da raiz. Então, essas plantas, consequentemente, apresentaram um maior índice de tolerância ao déficit hídrico, quando suplementada com magnésio foliar a 2%. Então, tiveram maior índice de tolerância ao estresse quando analisado pela massa seca total. Então, essas plantas, elas apresentaram maior partição de biomassa, ou seja, um maior desenvolvimento do sistema radicular, ou seja, formação do rabanete, ou seja, uma raiz tuberosa, que se desenvolveu melhor em condição de estresse moderado, déficit moderado, quando suplementadas com magnésio foliar. Outro estresse que é muito comum acontecer é o estresse por salinidade da água da irrigação. Então, nessa pesquisa aqui, que foi de uma colega de doutorado lá na UFLA, então ela testou variedade de cana-de-açúcar exposta ao solo salino. Então, quando as plantas, apesar de a mesma espécie, ou seja, cana-de-açúcar, porém variedades diferentes, elas apresentam resposta diferente à exposição do sal, ou seja, ao estresse salino, como no caso da assimilação do CO2 na fotossíntese. Então, a gente consegue perceber que essas plantas têm resposta diferente. Então, mesmo encontrando salinidade, elas conseguem manter uma maior atividade fotossintética, como dessa variedade, a SP80-1816. Manteve as trocas gasosas em condições de salinidade. Então, foram mais tolerantes quando a gente compara essa outra espécie, SP80-3280. Então, são plantas que, consequentemente, foram mais tolerantes devido a apresentar maior índice de tolerância pela massa seca total, massa seca da raiz, consequentemente, maior crescimento. E, como considerações finais, para a gente fazer o fechamento dessa palestra, percebam que para falar de fisiologia vegetal, a gente precisaria de um tempo bem maior, mas são respostas que a gente consegue perceber até no nosso dia a dia, né? Então, são respostas de crescimento da planta às condições do ambiente. Então, para que essas plantas consigam produzir de forma satisfatória, a gente deve fazer um bom manejo dos tratos culturais. Como a gente viu, a importância da água para o crescimento vegetal. Então, a gente deve fazer um manejo adequado desses fatores de produção. Então, os fatores ambientais são fundamentais na parte de crescimento, desenvolvimento e produção da planta. Que o que a gente espera da planta é um aumento da produção. Então, a gente pode utilizar atenuadores, como eu citei o exemplo, mas como eu citei os exemplos de algumas pesquisas, mas podem usar outros atenuadores para tentar amenizar os efeitos do déficit hídrico nas plantas e, consequentemente, você tem uma manutenção, uma boa produção. E, como mensagem final, que as plantas apresentam respostas morfofisiológicas para tolerância ao déficit hídrico. Então, são respostas de adaptação de tolerância ao déficit hídrico. Eu gostaria de agradecer ao EPB, ao CNPq pela concessão da bolsa do pós-doutorado, ao Grupo de Pesquisa e Inovação de Agricultura Irrigada e ao CONAPROD pela oportunidade de estar falando um pouco da minha experiência em relação à fisiologia vegetal, fisiologia do estresse. Muito obrigado e fico disponível para dúvidas e comentários e sugestões.
Muito obrigado.